As 7 festas do Senhor. Parte 2. As 3 últimas festas de Deus. Bom, no estudo passado eu falei sobre as 4 primeiras festas, que é Páscoa, Asmos, Primícias e Pentecostes. Estas festas estão cheias de revelações do Senhor. Mas neste estudo estarei falando sobre as 3 últimas festas, que são trombetas, expiação e tabernáculos. Muito profundos são estas festas, meus irmãos. E para adentrarmos mais a respeito disto, temos que ir no livro da lei. Estas 3 últimas festas, elas estão reservadas para o tempo do fim, as realidades dela no caso. Bom, para iniciarmos isto, temos que ler Levítico de capítulo 23, dos versos 23 ao 25, onde diz: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Na sombra da lei, a festa das trombetas era realizada no dia 1 do 7º mês. Ela começava no dia 1 e ia até o dia 10. E nessa festa havia descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, e havia santa convocação. Na sombra da realidade da festa das trombetas, no 7º mês, no 1º dia, se iniciava a festa das trombetas. E isso acontecia também para que o povo despertasse e entendesse que chegaria o 10º dia do 7º mês, que é o dia em que começa a festa da expiação. A festa das trombetas também trazia um despertar para o povo de Israel, porque o dia da expiação da sexta festa estava chegando. Então, era 10 dias de contagem. A realidade da festa das trombetas. O que significa tocar trombetas na realidade da lei? O despertar do povo, anunciar pecados e anunciar o julgamento. Bom, na realidade da lei, meus irmãos, esta última festa das trombetas, ela se inicia na última semana de Daniel. Ela se inicia no início do período dos 7 anos. Bom, em Ezequiel de capítulo 33, dos versos 1 ao 7, nos diz o seguinte: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e diz-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir a voz do som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta, e não se deu por avisado, e seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado, salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que a espada vem, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituir por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Neste contexto de Ezequiel, é falado a respeito do atalaia, e Ezequiel é tratado como o atalaia sobre a casa de Israel. O atalaia é aquele que vigia. No profeta Ezequiel, no capítulo 33, observamos o ministério da festa das trombetas, o que significa a realidade da festa das trombetas. Porque a lei de Moisés, meus irmãos, ela fala das sombras futuras, sombra das coisas futuras. Mas os profetas nos revelam o que cada festa significa. E nestas revelações dos profetas, os apóstolos, eles conseguiram entender o que significa cada festa e revelar para nós no Novo Testamento. Bom, o atalaia é aquele que vigia, como eu já havia dito. Se o atalaia sabe que a espada vem sobre a terra e o atalaia toca a trombeta e avisa ao povo, se houver uma pessoa que ouviu o som da trombeta e não se der por avisado e vier a espada e a espada bater ele, o sangue dessa pessoa será sobre a pessoa. A culpa será da pessoa que não se deu por avisado.
e não do atalaia que tocou a trombeta. Porque se ela ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o sangue dessa pessoa será sobre ela e não sobre o atalaia que tocou a trombeta. E aquele que se dá por avisado salvará a sua vida, porque ele tocou a trombeta, que o atalaia, ou melhor dizendo, o atalaia tocou a trombeta que essa pessoa ouviu. Trombeta, nesta parte, está falando a respeito de voz, e não de uma trombeta literal. O atalaia tem a responsabilidade de avisar ao povo do que está por vir. Mesmo se a mensagem for dura, pesada e terrível, esse atalaia tem que tocar a trombeta e avisar ao povo, porque se não avisar, se não tocar a trombeta, e a espada vier e levar uma vida dentre alguém do povo, este tal foi levado na sua iniquidade, porém o sangue do que foi abatido dentre o povo, por causa que o atalaia não tocou a trombeta e nem avisou, o sangue do abatido será requerido do atalaia. Ser um atalaia não é algo fácil, é algo de muita responsabilidade. Os 10 dias de tribulação e as 2 testemunhas. No livro de Apocalipse, diz a respeito de 10 dias de tribulação e das 2 testemunhas. Vejamos os versículos sobre isso. Em Apocalipse de capítulo 11, dos versos 3 ao 4, nos diz o seguinte: Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor de toda a terra. Essas 2 testemunhas, na última semana de Daniel, estarão revestidas de poder, e essas 2 testemunhas terão que profetizar por 1260 dias. Essas 2 testemunhas, elas tocarão trombetas na última semana de Daniel. E por isso que essa última semana de Daniel é a festa das trombetas. O início da última semana, o início dos 7 anos, é a festa das trombetas, é a realidade da festa das trombetas, por ocasião da vinda das 2 testemunhas, que é judeus e gentios que têm fé no Filho de Deus. Essas pessoas tocarão trombetas, ou seja, elas irão anunciar coisas que hão de vir, e anunciarão também sobre o Filho de Deus, que é tremendo, e que ele vai voltar. Em Apocalipse de capítulo 1, versículo 20, diz o seguinte: O Senhor Jesus diz para João e para nós: Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. Então entenda o seguinte: existem 7 candeeiros de ouro que representam o corpo de Cristo, representa a plenitude, todo o corpo de Cristo na revelação do Apocalipse. Mas por que as 2 testemunhas são chamadas de 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra? As 2 testemunhas são chamadas de 2 candeeiros porque dos 7 candeeiros de ouro, que são 7 igrejas, apenas 2 candeeiros não receberam repreensão na mensagem do Senhor Jesus Cristo, mas 5 igrejas receberam repreensão do Senhor. E essas 5 igrejas estão apontando para as 10 virgens que serão acordadas pelos 2 candeeiros irrepreensíveis. Estes 2 candeeiros irrepreensíveis é a igreja de Esmirna e Filadélfia. Dentro dessas igrejas existem revelações do Senhor. Nessa mensagem que o Senhor Jesus Cristo deu às 7 igrejas, está apontando também para coisas futuras, meus irmãos. E é por isso que esta mensagem é importante e ela se encontra nas 7 festas do Senhor. Veja que Cristo no Apocalipse, na mensagem às 7 igrejas, ele quer trazer a nossa mente para as 7 festas, para que a gente compreenda com mais precisão o livro do Apocalipse. E ele nos diz o seguinte para a igreja de Esmirna no capítulo 2, do versículo 8 ao 11, o seguinte: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua pobreza, a tua tribulação, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes a sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Que dê ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Em Apocalipse de capítulo 3, dos versos 7 ao 13, o Senhor Jesus Cristo manda
uma mensagem para a igreja de Filadélfia dizendo o seguinte: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para tentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falou em coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que foi dito de exortação para as igrejas também é profético. A igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna não receberam repreensão na mensagem que o Senhor Jesus Cristo deu a elas. E por isso, elas estão apontando para as duas testemunhas do tempo do fim. Então a igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna estão apontando para as duas testemunhas da última semana de Daniel, sendo os dois candeiros diante do Senhor de toda a terra. Meus irmãos, veja que na mensagem à igreja de Esmirna, o Senhor Jesus Cristo fala a respeito de 10 dias de tribulação. Esses 10 dias de tribulação que o Senhor Jesus Cristo falou para a igreja de Esmirna está apontando para a última semana de Daniel, meus irmãos. Esses 10 dias está apontando e está representando a última semana de Daniel. Veja que a mensagem às 7 igrejas é profética, e sendo estas mensagens proféticas, esses 10 dias de tribulação representam os 7 anos da última semana de Daniel. Então, a festa das trombetas começa no primeiro dia do 7º mês e terá que ir até o dia 10 do 7º mês, que é o dia da expiação. Meus irmãos, sabendo que a festa das trombetas dura 10 dias e o Senhor Jesus Cristo na mensagem diz a respeito de 10 dias de tribulação, e esses 10 dias de tribulação representam a última semana de Daniel, isso significa que a última semana é a festa das trombetas, porque a festa das trombetas tem 10 dias. E esse 10 dias de tribulação está apontando para a última semana de Daniel. Significa que toda a última semana de Daniel é a festa das trombetas, meus irmãos. Só aí já dá para entender que a festa das trombetas é até o dia da expiação. E a festa das trombetas, até o dia da expiação, dá 10 dias. E os 10 dias de tribulação representam os 7 anos. 10 dias de tribulação mostram uma forma diferente de falar a respeito da última semana de Daniel. As duas testemunhas vão preparar o povo de Deus para irem para o deserto. E também as duas testemunhas vão preparar o povo de Deus para o dia da expiação. E quando Cristo diz dos 10 dias de tribulação, Ele quer que a gente vá lá na lei de Moisés, e veja que o primeiro dia do 7º mês até o dia 10 do 7º mês tem 10 dias. Mostrando que esses 10 dias de tribulação está apontando para a última semana de Daniel. A tribulação é na última semana de Daniel toda. Haverá tribulação nos 7 anos todo, porque trombetas vão ser tocadas e vai acontecer destruições no mundo. Mas a grande tribulação começará na metade dos 7 anos da última semana de Daniel. E a grande tribulação é de 3 anos e meio. As duas testemunhas começaram a profetizar no início da última semana de Daniel. As duas testemunhas do Deus vivo, elas profetizarão por 1260 dias, que é desde o início da última semana até metade da última semana. E para ser mais exato, as duas testemunhas são pessoas que têm fé no Filho de Deus. São pessoas, é uma porção das duas casas de Israel, judeus e gentios, que terão que profetizar por 1260 dias. Em Apocalipse de capítulo 12, do versículo 6, nos diz o seguinte: a mulher, porém, foi atirada, fugiu para o deserto,
onde lhe havia Deus preparado lugar para que neles a sustentem durante 1260 dias. Em continuação, Apocalipse capítulo 12, dos versos 3 ao 14, diz o seguinte: Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz, o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Meus irmãos, entendam o seguinte: Cristo, como foi dito na mensagem à igreja de Filadélfia, Cristo possui a chave de Davi. E Cristo vai usar a chave de Davi para abrir uma porta na metade dos 7 anos, para que o povo de Deus fuja para o deserto. Essa chave de Davi representa a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Cristo ganhou autoridade nos céus e na terra. E esta é a chave de Davi que Cristo recebeu. E no deserto, parte das testemunhas do Senhor serão guardados da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. E no deserto, parte das testemunhas do Senhor serão guardados, porque, como diz o apóstolo Paulo, nem todos morrerão, mas haverá pessoas vivas até a volta de Cristo. Haverá pessoas eleitas, vivas, na volta do Rei da Glória. Parte dos que creem em Cristo entrarão na porta que Jesus abrirá na metade da última semana de Daniel e irão para o deserto, e lá serão guardados por 1260 dias, que são 3 anos e meio. Que são os 3 anos e meio do período da grande tribulação. Mas só que na metade da última semana de Daniel, ainda terão outras testemunhas de Cristo que não estarão fora da vista da serpente e darão as suas vidas em prol, a favor do testemunho de Jesus. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 17, diz o seguinte: Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Parte das testemunhas de Cristo na metade dos 7 anos estarão fora da vista da serpente, e esta vista da serpente é as câmeras, a inteligência artificial. Mas outra parte das testemunhas de Cristo, na metade da última semana de Daniel, não estarão fora da vista da inteligência artificial e terão que dar suas vidas a favor do testemunho de Cristo. Em Apocalipse de capítulo 11, nos fala a respeito das duas testemunhas. Vejamos os versículos dos 3 ao 6, que diz o seguinte: Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor de toda a terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Essa profecia de Apocalipse, que está encontrada em Apocalipse, está em Joel, onde o profeta diz: Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. A festa das trombetas irá se iniciar na última semana de Daniel, e a última semana de Daniel é os 7 anos. Observa-se que ainda falta se cumprir sinais escritos no livro do profeta Joel, pois faltam correr o sangue, fogo e colunas de fumaça. Na última semana de Daniel, as duas testemunhas estarão com poder e profetizarão. Estarão cheias do Espírito do Senhor. Elas estarão no espírito de Moisés e de Elias, ou seja, o espírito que estava sobre Moisés e Elias, que é o Espírito do Senhor, estará agindo com mais força no povo no tempo do fim. As duas testemunhas terão autoridade sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos tantas vezes quantas quiserem. E flagelos é pragas. E o texto diz que elas ferirão os inimigos com o fogo. Esse fogo que vai consumir os inimigos, esse fogo que sai da boca das testemunhas, é a palavra das testemunhas do Senhor, que irão consumir os inimigos, e esses inimigos serão consumidos como uma palha, como diz em Jeremias.
Então, a festa das trombetas, na realidade das sombras, é uma festa de despertamento e de espera da volta de Cristo, e uma festa de toque de trombetas. E trombetas, neste contexto, é fala. E por isso que, quando a gente chega em Apocalipse, a gente vê 7 anjos preparados para tocar 7 trombetas. Esses 7 anjos, eles estão apontando para as 7 igrejas, estão apontando para o povo de Deus que somos nós. Nós somos aqueles que iremos tocar trombeta aqui na terra, meus irmãos. Nós iremos falar e as nossas palavras irá consumir os nossos inimigos e os inimigos de Deus. Porque quem é inimigo de Deus é nosso inimigo. Quem é amigo de Deus é nosso amigo. Isso é profundo e revelador, meus irmãos. Porque nós somos os sacerdotes da nova aliança. Na antiga aliança, os sacerdotes tocavam trombetas. E esses sacerdotes estão apontando para nós, que é a igreja de Cristo, os sacerdotes da nova aliança, segundo a ordem de Melquisedeque. E isso é profundo e revelador. E isso também, meus irmãos, é revelado lá na história de Josué. Os 7 sacerdotes com 7 trombetas, preparados para que no 7º dia, ao toque da trombeta, ao toque da 7ª trombeta, eles derrubassem a muralha de Jericó. E isso é profundo e revelador também. A respeito dessa história eu não falarei neste vídeo, mas posso deixar para um outro vídeo se Deus permitir. Bom, vamos para o tempo determinado da expiação, que é a 6ª festa, que é profunda e reveladora também. Essa festa da expiação revela coisas no tocante ao Messias, Jesus Cristo. Esse tempo determinado da expiação revela a entrada de Cristo nos céus e a sua volta com poder e muita glória. E para entendermos melhor sobre essa festa da expiação, temos que ver os versículos sobre isso. A sombra da festa da expiação. Levítico capítulo 23 diz o seguinte: Disse mais o Senhor a Moisés: Mas aos 10 dias deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma obra servil fareis. É o dia da expiação, para fazer expiação, purificação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia não se afligir será eliminada do meio do meu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei no meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Na sombra da lei, a festa da expiação começava no dia 10 do 7º mês, e nesse dia o povo tinha que afligir a alma dele, as almas deles. Mas se alguém não afligisse a alma no dia da expiação, essa pessoa seria eliminada no meio do povo de Israel. E no dia da expiação, o povo de Israel não deveria fazer trabalho algum. E essa festa é mais falada também pelo escritor de Hebreus, e é profunda e reveladora, onde ele diz o seguinte: Hebreus capítulo 9. Ora, a primeira aliança tinha preceitos de serviço sagrado, e o seu santuário terrestre, cujo efeito foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chamava Santo dos Santos, ao qual pertencia ao altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu, e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso, assim preparado continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo tabernáculo, no Santo dos Santos, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Oferece o sangue por si e pelos pecados de ignorância do povo. Dentro do santuário, do livro da lei, havia um lugar chamado Lugar Santo e o Santo dos Santos. O lugar santo tinha o candeeiro, a mesa e a exposição de pães.
Mas depois, no lugar santo, dentro do santuário, existia o Santo dos Santos. E no Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança. Mas somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, e isso uma vez por ano, com o sangue de novilho e de bode. O sangue de novilho servia para fazer expiação, purificação dos erros dele, por ele, e para a casa dele. Todavia o sangue do bode servia para fazer expiação pelo povo. Somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, e não os sacerdotes. Os sacerdotes só podiam entrar no santo lugar, mas não podiam entrar no Santo dos Santos. E quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, nenhum dos sacerdotes poderia entrar no lugar santo. Somente depois que o sumo sacerdote saísse do santuário é que os sacerdotes poderiam entrar no lugar santo. Em Levítico de capítulo 16 vai nos falar mais profundamente a respeito das sombras da festa da expiação, onde diz o seguinte: o sumo sacerdote terá que vestir a túnica de linho sagrada e terá calças de linho sobre a pele. Cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o sacerdote, o sumo sacerdote, o seu corpo em água, e então as vestirá. Antes do sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos, no dia da expiação, ele tinha que se banhar em água, e depois iria vestir as vestes para entrar no Santo dos Santos. E Levítico continua dizendo: tomará também de sobre o altar o incensário, cheios de brasas de fogo, diante do Senhor, e 2 punhados de incenso, aromático e bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo, perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho, e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho. Aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. O sumo sacerdote tinha que tomar de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o traria para dentro do véu, e teria que pôr o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do propiciatório, melhor dizendo, a nuvem do incenso, cubra o propiciatório, que estava sobre o testemunho, sobre a arca do testemunho, para que não morresse. O sumo sacerdote tinha que fazer isso para não morrer. E então o sumo sacerdote, depois de haver entrado no Santo dos Santos com o sangue dos 2 animais, porque o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos somente uma vez por ano, ele pegava o sangue do novilho com o dedo e borrifava 7 vezes sobre a frente do propiciatório, e depois pegava o sangue do bode da oferta pelo pecado do povo, e traria o sangue do bode para dentro do véu, e faria com o sangue do bode como fez com o sangue do novilho, e iria borrifar do propiciatório 7 vezes diante dele. Levítico continua prosseguindo dizendo: assim fará purificação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel, e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte, fará pela tenda da congregação, que está com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando o sumo sacerdote entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si e pela sua casa e por toda a sua congregação. Nenhum homem, meus irmãos, poderia estar na tenda da congregação enquanto o sumo sacerdote entrava para fazer a propiciação, a purificação no santuário, até que ele saia depois de feita a purificação por si e pela sua casa e por todo o povo de Israel. O sumo sacerdote fazia a propiciação do propiciatório que estava no Santo dos Santos. Levítico de capítulo 16, dos versos 5 ao 10 diz o seguinte: da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado, e o carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sortes sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer purificação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. O novilho
era para oferta pelo pecado do sumo sacerdote, e o sangue desse novilho servia para fazer a purificação do pecado do sumo sacerdote e pela família do sumo sacerdote. Mas também havia 2 bodes. Um servia para ser oferta pelo pecado do povo, e o outro bode servia para ser o bode emissário, e seria representado, ou melhor dizendo, e seria apresentado perante o Senhor, para fazer purificação por meio dele, e ele seria enviado para o deserto como bode emissário. Em Levítico de capítulo 16 diz o seguinte: havendo, pois, acabado o sumo sacerdote de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Depois que o sumo sacerdote fizesse a expiação, a purificação do povo, o sumo sacerdote teria que pôr as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessar todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os colocava sobre a cabeça do bode, e enviaria ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. O Senhor, em Levítico de capítulo 16, prossegue dizendo: quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote, como sumo sacerdote no lugar de seu pai, fará expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas. Fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo para fazer expiação, purificação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Veja aqui, quem fosse ungido e consagrado para oficiar como sumo sacerdote, teria que fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação, pelo altar e pelos sacerdotes e por todo o povo de Israel. Em Levítico de capítulo 16, o Senhor prossegue dizendo: isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do 7º mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará purificação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. No dia da expiação, da sombra da lei, era feita a expiação pelos pecados do sumo sacerdote e do povo de Israel, para purificá-los. A realidade da festa da expiação. Essa realidade da festa da expiação, meus irmãos, é profunda e reveladora. O escritor de Hebreus, de capítulo 10, diz o seguinte: porque tendo a lei a sombra dos bens vindouros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, não pode aperfeiçoar os que a eles se achegam. A lei de Moisés tem a sombra dos bens que há de vir, e não a imagem exata das coisas. A revelação sobre o lançar da sorte sobre os 2 bodes é profunda. Em Marcos, de capítulo 15, diz o seguinte: havia um chamado Barrabás, preso com os amotinadores, os quais em o túmulo haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizessem como de costume, e Pilatos lhes respondeu dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes haviam entregado Jesus. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que eles soltassem de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou, dizendo: que fareis? Então, deste a que chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam, dizendo: crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: que mal fez este homem? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás. E após mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Na sombra da lei, diz que deveria ser lançados as sortes sobre 2 bodes. Um servia para ser oferta pelo pecado e o outro bode servia para ser emissário. Mas, na realidade da lei, foi lançada a sorte sobre 2 homens, Jesus e Barrabás. O bode que foi oferecido pelo pecado do povo aponta para o Senhor Jesus Cristo,
mas o bode que fica vivo aponta para Barrabás que foi solto. Então Cristo leva sobre si os pecados de muitos, mas Barrabás continua vivo e foi solto. Todavia, Jesus morreu. Em João, de capítulo 19, dos versos 32 ao 35, diz o seguinte: os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando eles, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isto testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Assim como na lei dizia que o sumo sacerdote, antes de entrar no Santo dos Santos, o sumo sacerdote teria que se banhar na água para depois vestir as vestes sagradas. Assim também Jesus, pela água que saiu do seu corpo, conseguiu se vestir com as vestes sagradas. E assim como o sumo sacerdote teria que entrar com o sangue de animais no santuário, assim também Cristo, pelo seu próprio sangue, precisou entrar no céu a fim de comparecer agora por nós diante da face do Deus eterno. Em Salmos, no capítulo 110, versículo 1, diz o seguinte: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Em Salmos, capítulo 110, versículo 4, diz o seguinte: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Em Hebreus, capítulo 9, diz o seguinte: Cristo, porém, veio como sumo sacerdote dos bens vindouros. Ele atravessou uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas, isto é, que não pertence a esta criação. Ele entrou uma vez por todas no santuário, não com o sangue de bodes e de animais, mas com o seu próprio sangue, tendo obtido eterna redenção. O livro de Salmos, no capítulo 110, mostra que Cristo se tornou sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Assim como na sombra da lei o sumo sacerdote teria que entrar uma vez por ano com o sangue de animais no Santo dos Santos, assim também na realidade da lei, Cristo, sendo o sumo sacerdote da nova aliança, ele entrou pelo seu próprio sangue no Santo dos Santos, que é o céu, uma vez por todas. O dia da expiação revela que Cristo entrou no Santo dos Santos e revela que Cristo sairá do Santo dos Santos, que é o céu. Hebreus de capítulo 7 diz o seguinte: com efeito, nos convia um sumo sacerdote como este, santo e culpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Cristo é o sumo sacerdote, santo e culpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, e o seu sacrifício foi feito uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu. Em Apocalipse de capítulo 1, o apóstolo João, ele fala a respeito de Cristo e diz: achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma voz, grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda 7 igrejas, dizendo: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como a chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Na sombra da lei, o sumo sacerdote tinha que conservar em ordem as lâmpadas do candelabro de ouro. Mas na realidade da lei, o sumo sacerdote Jesus está conservando em ordem as lâmpadas do candeeiro, dando alertas, dando avisos às igrejas. O dia do Senhor, nesta parte de João, está apontando para o dia da expiação. As 7 igrejas é o corpo de Jesus Cristo. Jesus, no capítulo 1 de Apocalipse, já se apresenta como sumo sacerdote com as vestes sagradas. O Senhor Jesus se apresenta no meio dos candeeiros.
E ele se apresentou ali porque ele tem que arrumar os candeeiros, dando instruções a eles, para que os mesmos se mantenham com a lâmpada acesa. E lembrando que a mensagem às 7 igrejas também é profética, e será necessário que as 2 testemunhas anunciem a mensagem do Senhor para as igrejas, para que elas se mantenham acesas. A queima do incenso. Bom, a queima do incenso é abordado no livro de Apocalipse. A realidade da queima do incenso. Nos diz o seguinte o livro do Apocalipse, no capítulo 8, dos versos 1 ao 5. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante do Deus vivo, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar, e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Assim como na sombra da lei, o sumo sacerdote tinha que pegar o incensário cheio de brasas de fogo e levar para trás do véu, e se enchia de fumaça, assim também na realidade da lei, o sumo sacerdote Jesus, no verdadeiro santo dos santos, oferecerá o incensário com as orações dos santos. O incensário cheio de fogo do altar será lançado na terra, e isso responderá às orações dos santos. E esse texto está relacionado com as trombetas, porque ao toque da 2ª trombeta tem relação com o fogo, porque o incensário está cheio de fogo e será lançado na terra. Em resposta às orações dos santos, as testemunhas do Senhor estarão tocando trombetas. Veja que profundo é isso, meus irmãos. Veja o quão revelador é este estudo, meus irmãos. Veja que profundo é esta parte. A realidade das 7 expressões é muito profunda e reveladora. E por este motivo, nós temos que continuar lendo o livro de Apocalipse dos versos 5 ao 8, onde diz o seguinte: Depois destas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com as cintas de ouro. E todo dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera, cheias da ira de Deus que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Irmãos, aqui nesta parte vemos a realidade do que acontecia na lei de Moisés. Porque observe que o texto nos diz que o santuário se encheu da fumaça, e isso estava na lei. Como vimos que o sumo sacerdote fazia uma nuvem de fumaça, e isso cobria o propiciatório na lei, e nenhum homem poderia penetrar no santuário até que o sumo sacerdote saísse do santuário, isso está apontando para coisas vindouras. No livro da lei, vimos que havia as 7 aspersões, os 7 borrifamentos de sangue sobre o propiciatório. Mas na realidade da lei, essas 7 aspersões está apontando também para as 7 taças da ira de Deus. Você pode se perguntar, mas não era 14 aspersões que aconteciam no livro da lei? Realmente, na sombra da lei, eram 14 aspersões, mas Deus não vai se vingar contra as 12 tribos de Israel, e Deus não vai se vingar contra o sumo sacerdote. Porém, Deus, ele vai lançar 7 taças da ira dele sobre a terra contra os seus inimigos. Veja que Jesus Cristo, ele deu o sangue dele por nós, e o sangue dele serve de purificação dos nossos pecados. Para a igreja de Cristo, a aspersão, a purificação do sangue de Cristo serve para nos purificar de todos os nossos pecados. Todavia, para os inimigos de Deus, para aqueles que rejeitam a lei de Deus, na última semana de Daniel, as 7 aspersões do livro da lei estão apontando para as 7 taças da ira de Deus, que será lançada sobre a besta, sobre o trono da besta e sobre os que têm a marca da besta. Veja que, para a igreja, a aspersão do sangue de Cristo é purificação dos pecados, e essa aspersão é feita por intermédio de Jesus. A aspersão do sangue de Cristo para a igreja é salvação,
Mas Deus, ele vai cobrar o sangue dos seus santos e profetas das nações. E por isso que vai ser derramado na terra as 7 taças da ira de Deus. Vejamos Apocalipse de capítulo 16, dos versos 3 ao 7, onde diz o seguinte: derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro anjo a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram o sangue de teus servos os profetas. Assim também sangue lhes tem dado a beber. Sangue tem dado a beber àqueles que derramaram o sangue dos profetas, pois são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia uma voz, dizendo: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Irmãos, veja que realmente a realidade das 7 aspersões que ocorria sobre o propiciatório está apontando para as 7 taças da ira de Deus. E observe que na terceira taça, quando é derramada sobre as águas, elas se tornam em sangue, e isso nos mostra a realidade das 7 aspersões. E isso terá que ser contra os ímpios, pois o texto diz: porquanto, Senhor Deus, derramaram o sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber, porque são dignos disso. Em Apocalipse de capítulo 19, dos versos 1 ao 3, nos diz o seguinte: depois destas coisas, ouvi uma voz, como grande voz de uma numerosa multidão, dizendo: aleluia! A salvação e a glória e o poder são do Senhor nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são seus juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E, segunda vez, disseram: aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. O Senhor Deus vingará das mãos da grande meretriz o sangue dos seus servos. Veja que existe a sombra, que era a 7 aspersões sobre o propiciatório, mas a realidade, que são 7 taças da ira de Deus, será aspergidos, será borrifado na terra, em forma de calamidade sobre o trono do reino da besta, sobre o povo da besta, sobre a terra e as águas. Agora vamos para um outro ponto do estudo, que se refere à saída do sumo sacerdote do Santo dos Santos. Em Hebreus de capítulo 9 diz o seguinte: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Na sombra da lei, a saída do sumo sacerdote do Santo dos Santos terreno apontava para a realidade da saída do Cristo do Santo dos Santos celestial. O sumo sacerdote Jesus terá que sair do Santo dos Santos celestial na realidade do dia da expiação. E por isso que Cristo tem que vir 2 vezes para a terra. A primeira vida de Cristo foi em carne para morrer, ressuscitar e subir aos céus, entrar no Santo dos Santos e interceder por nós. Mas a segunda vida de Cristo será em glória, na realidade do dia da expiação. Jesus terá que sair do Santo dos Santos celestial. Lembrando que o Senhor Jesus Cristo não voltará no início da festa das trombetas, onde começa a última semana de Daniel, porque na lei o sumo sacerdote só saía uma vez do Santo dos Santos, no dia da expiação. Então, na realidade da lei, o sumo sacerdote Jesus voltará somente na realidade do dia da expiação. Em Levítico de capítulo 25, nos diz o seguinte: contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º, o ano 50, e proclamareis liberdade da terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Na sombra da lei, meus irmãos, no ano 49, no dia da expiação, era tocada a trombeta vibrante, e ela era passada por toda a terra de Israel, porque iria vir o ano do jubileu, e jubileu ali significa chifre de carneiro. O ano 50 era santificado, e nesse ano era proclamado liberdade aos moradores da terra.
E isso está apontando para coisas vindouras e gloriosas, meus irmãos. Em 1 Coríntios, de capítulo 15, nos diz o seguinte: isto afirmo, meus irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Eis que vos digo o mistério: nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. No momento do abrir de olhos, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: derrotada foi a morte pela vitória, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Meus irmãos, vejam que o apóstolo Paulo ele conseguiu entender o mistério do dia da expiação, da realidade da lei. Essa última trombeta que é mencionada em 1 Coríntios de capítulo 15 é a sétima trombeta, que é a trombeta que será soada na realidade do dia da expiação, do 10º dia do 7º mês. E ao soar dessa última trombeta, os mortos em Cristo serão ressuscitados primeiro, incorruptíveis, e depois nós, os que ficarmos até a volta de Cristo, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E com isso, o sumo sacerdote Jesus terá que levar eles, nós, o povo santo, para a festa dos tabernáculos. Essa última grande trombeta, ela também é falada em Isaías, porque Isaías diz: naquele dia se fará soar uma grande trombeta, e o Senhor colherá um por um os filhos de Israel. Esses filhos de Israel, que serão colhidos de um por um, é o Israel espiritual. É nós, o povo santo de Deus. Em Oséias de capítulo 13, versículo 14, nos diz o seguinte: o Senhor diz: eu os resgatarei do poder do inferno, eu os resgatarei do poder do mundo dos mortos, e os resgatarei da morte. Onde está a morte as tuas pragas? Onde está o inferno a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Neste versículo de Oséias está falando com a casa de Efraim, mas também o Senhor resgatará do mundo dos mortos aqueles que, sendo da casa de Judá, foram fiéis a ele até a morte. O Senhor Jesus Cristo resgatará os seus santos que morreram nele. Cristo os resgatará do poder do mundo dos mortos quando a última trombeta tocar. Pois, quando a trombeta tocar, a última trombeta tocar, a porta do mundo dos mortos não prevalecerá contra as duas casas de Israel, não prevalecerá contra a igreja de Cristo, e acontecerá a ressurreição dos que morreram em Cristo. E Apocalipse de capítulo 10 diz o seguinte: então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou a terra, o céu, o mar e tudo quanto neles existe: já não haverá mais demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. O mistério que Deus anunciou aos seus servos, os profetas, é o mesmo mistério que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios de capítulo 15. Esse mistério se cumpre quando o sétimo anjo tocar a última trombeta, que é a sétima trombeta. Apocalipse capítulo 11 diz o seguinte: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, ó Senhor Deus, Senhor Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, o tempo da tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão, recompensa aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruires os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Ao toque da sétima trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, e chegará o tempo determinado para se julgar os mortos, porque ao toque da sétima trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Perceba que a realidade do dia da expiação está tão ligada à volta de Cristo que, ao toque da sétima trombeta, se abrirá o santuário de Deus e é vista a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela está apontando para o trono de Deus.
E isso é tremendo e maravilhoso. O ano do jubileu. Este ano do jubileu, meus irmãos, está apontando para coisas futuras, coisas vindouras e cheias de mistério e de revelação. Vejamos Levítico, de capítulo 25, do versículo 10, onde diz: santificareis o ano 50 e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. O ano do jubileu, ou o ano do chifre de carneiro, aponta para o milênio do reinado de Cristo sobre a terra. Ao toque da sétima trombeta, os reinos do mundo se tornarão do Senhor e do seu Cristo. Hoje, toda a autoridade dos reinos do mundo está com Satanás, porque ele foi entregue. Todavia, ao toque da sétima trombeta, o reino do mundo se tornará do Senhor e do seu Cristo. O Senhor e seu Cristo conseguirá a possessão do reino do mundo, ao toque da sétima trombeta. Esta revelação a respeito da expiação, meus irmãos, está também revelado nas 70 semanas de Daniel. Em Daniel, de capítulo 9, diz o seguinte: 70 semanas, Daniel, estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer acabar a transgressão, para dar fim aos pecados, para purificar a perversidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. A entrada de Cristo no Santo dos Santos é quando ele sobe aos céus para estar à direita de Deus. E lembre-se que Cristo subiu aos céus antes de se cumprir o dia da festa de Pentecostes. Olhe o livro de Atos dos Apóstolos no capítulo 1 e capítulo 2 e você verá que isso é verdade. Na sombra da lei, a saída do sumo sacerdote do Santo dos Santos terreno representa, na realidade das sombras, a saída de Cristo do Santo dos Santos celestial. E Cristo veio para levar o povo de Deus para a festa dos tabernáculos. Veja que na sombra da festa do dia da expiação, o sumo sacerdote saía do Santo dos Santos, depois de purificar os pecados do povo e o santuário. O cessar da transgressão, o fim dos pecados e a expiação da iniquidade acontecerá definitivamente na igreja quando Jesus Cristo voltar no final das 70 semanas, pois haverá a transformação dos corpos. Lembra que na lei dizia que o fermento está nos 2 pães de Pentecostes? Pois é, o fermento, o pecado, só será tirado definitivamente da igreja quando Cristo voltar na realidade do dia da expiação. Na Páscoa, Jesus morreu por nós, sendo o Cordeiro de Deus. Tanto o Cordeiro da Páscoa e o bode que era oferecido pelos pecados do povo apontava para Cristo. Cristo foi o sacrifício perfeito, e na realidade do dia da expiação, a purificação dos pecados será concluída na igreja com sucesso, pois haverá a transformação dos corpos e os pecados serão purificados para sempre. Em Efésios de capítulo 4, versículo 30 diz o seguinte: Não entristeçam o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O apóstolo Paulo continua em Romanos capítulo 8 dizendo: Não somente a criação geme, mas também nós gememos, igualmente, aguardando a adoção de filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. Na nova aliança, o apóstolo Paulo chama o dia da expiação de dia da redenção. Ele diz aos Efésios que eles foram selados para o dia da redenção, e isso está ligado justamente com a festa da expiação. Na carta a Tito, no capítulo 2, o apóstolo diz o seguinte: Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Salvador Jesus Cristo, nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende, também com toda autoridade, ninguém te despreze. O apóstolo Paulo conhecia a festa da expiação. Cristo a si mesmo se deu em resgate por seus seguidores, a fim de nos libertar de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. E essa libertação de toda a iniquidade e purificação acontecerá definitivamente com nós no dia da redenção dos nossos corpos, que é a realidade do dia da expiação. O apóstolo Paulo, ou melhor dizendo, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, diz o seguinte:
Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que se encontram forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitília, eleitos segundo a presciência de Deus Pai e santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão e a purificação do sangue de Jesus. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Pedro também já conhecia o dia da festa da expiação, e que essa purificação do sangue de Cristo acontecerá na igreja no dia da expiação, que é o dia da redenção. Na realidade das sombras, Cristo serviu de expiação pelos nossos pecados, tanto é que ele morreu na cruz, ressuscitou sendo as primícias dos que dormem, entrou no santuário celestial, se tornou o sumo sacerdote, e estando no santuário, ele intercede por nós, sendo nosso advogado. Mas quando Cristo sair do Santo dos Santos, ao toque da última trombeta que estava sendo anunciada no livro da lei, no ano 49, antes do ano do jubileu, vai ser finalizado esse serviço de interceder por nós. Esse serviço, ele vai ser finalizado. E por isso que a igreja tem que se preparar para receber o sumo sacerdote Jesus quando ele sair do Santo dos Santos, na realidade do dia da expiação. E quando o sumo sacerdote Jesus sair do Santo dos Santos celestial, os pecados do povo de Deus estarão expiados. E com isso, o povo de Deus será levado para a festa dos tabernáculos. Veja que profundo é isso, meus irmãos. O ano do jubileu nos revela muitas coisas. O ano 50 aponta para o milênio. O apóstolo Paulo entendeu tudo isso e revelou isso para nós em 1 Coríntios. E isso é profundo e revelador. Vamos agora para o tempo determinado da festa dos tabernáculos. A sombra da festa dos tabernáculos nos diz o seguinte no livro de Levítico, de capítulo 23. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias deste 7º mês será a festa dos tabernáculos ao Senhor. Por 7 dias, ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. São estas as festas fixas do Senhor, que proclamareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor e das vossas dádivas, e de todos os vossos votos, e de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º dia haverá descanso solene. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos das árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. E por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta como a festa do Senhor. Por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu os fiz habitar em tendas, quando eu os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim declarou Moisés as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Na sombra da lei, o povo, tendo os seus pecados expiados no dia da expiação, eles iam para a festa dos tabernáculos no dia 15, mês 7. Mas antes, o povo tinha que colher os frutos da terra para que fosse celebrada a festa dos tabernáculos. E essa festa está apontando para a justiça, onde o povo tem a alegria de ter seus pecados expiados. E na festa dos tabernáculos vai ter paz e alegria. Na sombra da lei, a festa dos tabernáculos começava no dia 15, e ela teria que ser celebrada por 7 dias. Deuteronômio de capítulo 16 diz o seguinte: Lembra-te de que fosse servo no Egito, e guarda estes estatutos e cumpre eles. A festa dos tabernáculos celebrá-las por 7 dias, quando houverdes recolhido da tua eira e do teu lagar. Alegrar-te-ás na tua festa, e o teu filho, e a tua serva, e o teu servo, e o levita, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas cidades. A festa dos tabernáculos só poderia ser comemorada depois que fosse recolhido o trigo da eira e as uvas fossem pisadas no lagar.
A eira é um espaço plano, com um chão duro, de dimensões variáveis, onde os cereais, o trigo, era malhado e peneirado depois de colhidos, com a vista de separar a palha e os outros detritos dos grãos de cereais. Mas o lagar era o local onde se pisava as uvas, ou qualquer outro fruto. Em Apocalipse, a seara, a colheita, será ceifada, quando estiver amadurecida, mas as uvas serão lançadas no lagar da ira de Deus. A realidade da festa dos tabernáculos. Meus irmãos, a realidade da festa dos tabernáculos é o milênio. Veja o que profundo é isso. Antes da festa dos tabernáculos, antes do milênio, tem que acontecer a colheita. E essa colheita está apontando para nós. Mas o lagar, as uvas, onde está sendo pisada no lagar, está apontando para os inimigos de Deus. Apocalipse capítulo 14 diz o seguinte: Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara, a colheita da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado na nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Cristo é o Filho do Homem, e ele tem sobre si a coroa de ouro, porque ele é o Rei dos Reis, e vai reinar no milênio, que será na terra. Então Cristo ceifará a seara, a colheita, o trigo da terra. E quando a seara será ceifada? A seara será ceifada na volta de Cristo. E por isso Cristo está sobre as nuvens do céu para ceifar a igreja. E isso é o arrebatamento da igreja, que acontecerá uma só vez na volta de Cristo sobre as nuvens do céu, como diz o próprio Apocalipse capítulo 14. A parábola do joio e do trigo de Mateus capítulo 13 nos mostra o seguinte: outra parábola lhes propôs Jesus, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio, pois, o joio? O Senhor, porém, lhes respondeu, dizendo: O inimigo fez isso. Mas os seus servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? O Senhor replicou e disse: Não, para que ao separar o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai-os crescer juntos, o joio e o trigo, até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. O Senhor Jesus propôs esta parábola para as pessoas, a parábola do joio e do trigo, e ele explicou essa parábola para os seus discípulos. E Jesus tinha respondido a respeito desta parábola o seguinte: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim também será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. E isso está escrito em Mateus capítulo 13, dos versos 36 ao 43. Veja que profundo é isso, meus irmãos, e revelador que o Senhor está nos dando a respeito das festas, porque Cristo, ele entendia isso através do mistério das 7 festas do Senhor. O tempo da colheita é a consumação do século. O trigo que é recolhido e colocado no celeiro de Cristo é a igreja, e os justos resplandecerão como o sol, porque haverá a transformação dos corpos. Agora vamos para outro ponto do texto, que é sobre o pisar o lagar da ira de Deus. Em Apocalipse capítulo 14 diz o seguinte: Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada.
Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão maduras. Então o anjo passou a sua foice na terra e vidimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da ira da cólera de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, e correu o sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. As uvas, neste contexto, representam os povos, e esses povos malignos serão lançados no grande lagar da ira de Deus, e eles serão pisados, e os seus sangues correrão do lagar até os freios dos cavalos. Mas quem é que pisará o lagar da ira de Deus? O lagar da ira de Deus será pisado pelo Senhor Jesus Cristo, como diz o profeta Isaías no capítulo 63. Quem é este que vem de Edom, de Boza, que marcha na plenitude da sua força, com vestes de vivas cores e glorioso? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelho o traje e as tuas vestes como as daquele que pisa o lagar? O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, e no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou todo o traje, porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse. Pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. O Senhor Jesus é o que virá com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marchará na plenitude da sua força. Cristo virá de traje vermelho, porque ele pisa o lagar da ira de Deus, e o sangue dos povos manchará o traje do Senhor Jesus. Cristo é o Rei dos Reis, que estará vestido com o manto tinto de sangue, e ele pessoalmente pisará o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso, da ira do Deus Todo-Poderoso, como diz em Apocalipse capítulo 19. Agora vamos para outro ponto: as palmeiras nas mãos do povo de Deus. No livro da lei vimos que o povo de Israel tinha que celebrar a festa dos tabernáculos com palmeiras nas mãos. E também, na realidade da lei, o povo da nova aliança terá que celebrar a festa dos tabernáculos do milênio com palmeiras nas mãos, onde está escrito em Apocalipse capítulo 19, que diz o seguinte: Depois destas coisas vi grande multidão, que não podia enumerar, de todas as tribos, nações, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que vêm de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Vimos que, na sombra da lei, o povo tinha que pegar frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores, e teriam que celebrar por 7 dias a festa dos tabernáculos diante do Senhor, seu Deus. Mas na realidade da lei, esses que trajam vestes compridas, em Apocalipse capítulo 7, estarão com palmeiras nas mãos. Essas palmas são palmeiras. Essas vestiduras brancas lavadas com o sangue do Cordeiro está apontando para o dia da expiação. E quem estará com as palmas nas mãos são pessoas de povos, línguas e nações, que foram comprados pelo sangue de Cristo para Deus, e essas pessoas foram colhidas. A festa dos tabernáculos é no milênio. A festa dos tabernáculos será realizada no milênio do reinado de Cristo com a igreja na terra. Em Zacarias de capítulo 14 nos diz o seguinte: Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios,
e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Haverá nações no 7º milênio da criação. Haverá nações nos 1000 anos do reinado de Cristo sobre toda a terra. Nações restarão e estarão no milênio. Pessoas não transformadas estarão no 7º milênio, e essas nações terão que subir de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Nesta parte da festa dos tabernáculos, nós vimos que antes da festa dos tabernáculos, na sombra da lei, tinha que ocorrer a colheita e as uvas tinham que ser esmagadas no lagar da ira de Deus. E para que depois disso, no dia 15 do mês 7, o povo viesse com palmeiras nas mãos celebrar a festa dos tabernáculos. A realidade da lei é a mesma coisa que está sendo anunciada na sombra da lei. Vai acontecer o arrebatamento da igreja. A igreja precisa ser colhida na volta de Cristo, no dia da expiação. E no dia da expiação, Cristo pisará o lagar da ira de Deus, que são os inimigos de Deus. E após isso, virá o milênio, onde Cristo governará as nações juntamente com o seu povo, como é profetizado no livro de Zacarias, com todas as palavras, onde diz que Cristo reinará sobre toda a terra na festa dos tabernáculos. Agora vamos para um outro ponto revelador e tremendo a respeito do 8º dia da criação. Na sombra da lei, a festa dos tabernáculos teria que ser realizada por 7 dias, mas tinha ali escrito em Levítico de capítulo 23 a respeito do 8º dia, e esse 8º dia está apontando para o dia eterno, que é a eternidade futura. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro de capítulo 3, diz o seguinte: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. O apóstolo Pedro conhecia o dia eterno, e esse dia eterno virá depois dos 1000 anos do reinado de Cristo sobre toda a terra. Por isso, esse dia eterno pode ser chamado de 8º dia da criação. O apóstolo Paulo também conhecia a revelação do 8º dia da criação. E por isso, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios de capítulo 15, diz o seguinte: e então virá o fim, quando Jesus entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que Jesus reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará a Deus, que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Apocalipse capítulo 20, versículo 14 diz o seguinte: então a morte e o mundo dos mortos foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Meus irmãos, é necessário que Cristo reine por 1000 anos, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo que será destruído é a morte, porque no milênio ainda haverá morte. A morte só irá ser lançada no lago de fogo depois dos 1000 anos do reinado de Cristo sobre a terra. Quando Cristo estiver reinando na terra do milênio, a morte ainda não foi lançada no lago de fogo. Porém, depois do milênio em que Cristo reinar, a morte será lançada no lago de fogo. Depois que a morte for colocada debaixo dos pés do Senhor Jesus, e a morte for destruída, e quando todas as coisas estiverem sujeitas ao Senhor, mas certamente Deus não estará sujeito a Cristo, então virá o fim, e Cristo entregará o reino ao Deus e Pai. Jesus se sujeitará àquele que todas as coisas se sujeitou na eternidade futura, para que Deus possa ser tudo em todos, e o próprio Deus estará com seu povo. No reinado de Deus não haverá morte, nem tristeza, nem dor, nem haverá mais dor, nem choro. O reinado de Deus será perfeito. O reinado de Cristo será no 7º milênio da criação, mas o reinado do Altíssimo será no dia eterno. O dia eterno é a eternidade futura. Meus irmãos, esta é a revelação também das 7 festas do Senhor, profunda e tremenda. E o Senhor anuncia muitas coisas da obra de Cristo e da sua obra, e também da obra da igreja nestas 7 festas, mas que infelizmente é rejeitada por muitas pessoas, ou então, infelizmente também, muitas pessoas não conhecem por falta que não estudam a palavra de Deus e não obtêm essa revelação. Mas as 7 festas do Senhor é uma das revelações, é uma das portas que nos abrem entendimento para entender mais as Escrituras
e compreender mais as grandes e admiráveis obras do Deus Todo-Poderoso. Este foi o estudo sobre as 7 festas. Vai ter mais estudos, meus irmãos, aqui no canal, se Deus permitir, a respeito das 2 casas de Israel e também a respeito das 7 festas juntamente com as 2 casas de Israel, né? Vai ter mais estudos a respeito destes 2 assuntos. E é isso. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.